Muito bom dia a todos, a todas. Queria agradecer a presença. E o meu tema ele parte do ponto que o professor Pedro Dallari basicamente terminou. A minha proposta é uma proposta de aprofundar um ponto que a Comissão Nacional da Verdade provocou, que é a quarta conclusão, onde afirma que há uma permanência, uma perpetuação da prática de graves violações de direitos humanos na democracia. E tentar entender um pouco quais seriam os motivos para essa situação e também o caminho que poderia existir para superar essa situação, esse contexto. Eu aqui vou me valer do privilégio que eu tive de ficar um ano apoiado pelo Ministério Público, conduzindo pesquisas e estudos, naquilo que na Justiça de Transição, dentro desse conjunto de medidas que formam o contexto de justiça de transição, se costuma intitular reformas institucionais. Mais especificamente, eu vou tentar mergulhar no campo das reformas institucionais na segurança pública, com o objetivo de superar o quadro de permanência ou de perpetuação de graves violações aos direitos humanos. Pois bem, vamos primeiro entender a democracia brasileira pós-ditadura. Nós afirmamos, e isso com bastante tranquilidade, ou pelo menos, embora estejamos, de certo modo, sendo testados nas últimas semanas, nos últimos dias, quanto a esse ponto, mas afirmamos com bastante orgulho de que o Brasil é uma democracia política, porque é uma democracia que tem eleições limpas e institucionalizadas, uma renovação de poder, e essas eleições se dão de acordo com o exercício da liberdade de exercer atividade política. E, ademais, nós temos, como um conceito de democracia política, a ideia de que se respeitam as regras do jogo. Todos os atores envolvidos respeitam a regra do jogo eleitoral, respeitam as regras do jogo democrático. É por isso que é tão grave, é tão importante para a gente a ideia de observância do devido processo legal substantivo em todas as esferas. Porque ainda que eu tenha sido derrotado no processo político, a democracia política é forte quando os derrotados e os vencedores reconhecem que todo o procedimento de representação política se dá através das regras do jogo constitucional, que não pode haver quebra nesse sentido. Mais importante do que ganhar ou perder é respeitar a regra do jogo constitucional. Isso é maturidade de democracia política. Mas, por outro lado, nós verificamos que o Brasil tem graves deficiências, especialmente em dois campos, para afirmar que nós somos uma democracia completa ou um Estado democrático de direito. Nós convivemos com uma situação de insegurança pública, afinal, um país que beira 60 mil homicídios, 60 mil mortes violentas anuais, existe um problema grave de direito civil, de exercício de direito civil. O que aqui eu vou me apropriar de uma expressão do Aurélio Rios, do Procurador Federal de Direito Cidadão, não é que nós tenhamos apenas 60 mil vítimas, significa que nós temos 60 mil assassinos. Porque se 60 mil pessoas morreram, 60 mil pessoas mataram. Então, isso é sinal de que há algum problema na nossa democracia. E, ao mesmo tempo, nós somos uma democracia incompleta ou disfuncional, como dizem alguns autores, na medida em que não consegue garantir dignidade a uma parcela substantiva da sua população. Uma sociedade que convive com patamares muito altos de desigualdade social e, então, de não cumprimento de direitos sociais e econômicos. Nós temos um país, portanto, uma democracia que é chamada disfuncional porque ela tem a garantia dos direitos políticos, mas ela não está ainda completa no seu processo de garantia dos direitos civis, econômicos, sociais e culturais. E aí precisamos entender o que é um processo transicional,
quando você sai de um regime autoritário, de uma ditadura, como é o caso brasileiro, ou mesmo de uma época, de um período de conflito, para aquela democracia mais completa possível. Podemos, claro, alguns autores vão dizer, não existe democracia perfeita no mundo, não existe democracia completa, o que pode ser verdade, mas existem estados que chegaram a patamares muito altos ou muito positivos de democracia política, democracia civil, econômica, social e cultural. A primeira fase numa transição é a instalação de um governo democrático. Então, usando aqui o exemplo brasileiro, chega em 1985, quando o Colégio Eleitoral não aceita, o Colégio Eleitoral, ou seja, o Congresso Nacional, não aceita eleger o presidente, que era o candidato Paulo Maluf, indicado pela ditadura, e coloca o próprio Congresso um novo nome, né, de Tancredo Neves e José Sarney, e ali a gente tem o marco final do período ditatorial. Nós temos nesse momento uma democracia? Não, nós temos agora o início de um governo, e ainda democrático, com um ponto de interrogação, afinal era uma eleição indireta, né? A primeira eleição direta nós vamos ter apenas com Fernando Collor em seguida. Mas podemos usar um certo consenso de dizer, em função do movimento das diretas já, de todo o suporte social que houve para essa ruptura, que nós entramos no período da primeira fase transicional de um governo democrático. Depois vem a garantia de funcionamento de um regime de democracia política ou de governos democráticos, que foi o processo da Constituição, o processo da previsão das eleições diretas, a liberdade de manifestação do pensamento, a liberdade de imprensa, ou seja, o exercício de todas as liberdades que permitem que eu possa jogar o jogo político de uma forma suficientemente justa, com igualdade, com direitos e deveres iguais a todos os atores. E, finalmente, vem a terceira fase da transição, que é a consolidação do Estado Democrático de Direito, né? Onde o Estado consegue, além do funcionamento político, garantir direitos fundamentais relacionados à autonomia e à dignidade da pessoa humana. E, no caso brasileiro, é aqui que a gente está empatado, que a gente não consegue avançar. Né? Há uma incapacidade de concluir a consolidação do Estado Democrático de Direito por aquilo que já mencionamos, a carência de democracia civil, econômica e social. E aqui eu vou deixar de lado as questões de direitos econômicos e sociais, porque o tema desse nosso encontro e o tema dos meus estudos tem sido a questão da democracia violenta, que é quase que uma incompatibilidade. Por que a nossa democracia é violenta? E não há um fator único, são múltiplos fatores imbricados entre si. Nós podemos ter, eu identifico a questão da estrutura social, da história política, e dois elementos que são pouco estudados ainda, do modelo de ditadura e do próprio tipo de transição que nós tivemos. Vamos falar primeiro da estrutura social, que esse é um ponto central, e hoje está muito em discussão na própria sociedade, na academia, em todos os espaços. Precisamos reconhecer que a nossa estrutura social tem problemas. Nós temos uma sociedade com classes muito estratificadas, pouca mobilidade entre classes sociais, ou seja, o que vai determinar o seu futuro, né, não é a sua própria meritocracia, né, é onde você nasceu. Em qual classe social você nasceu? Ali dentro você vai ter até espaços de meritocracia, mas você já foi quase que pré-definido o seu futuro com base na classe, porque elas estão estratificadas. Nós temos poucos mecanismos de ascensão social. E nós temos o pior, que é uma herança, sobretudo do nosso Brasil colonial, que também não conseguimos superar, que são uma ideia de hierarquização social. É por isso, né, e isso muito ligado à questão racial, né, uma classe se sente superior à outra. Não há sequer um respeito a uma certa percepção de que, por exemplo, o pobre, ele, na verdade, ele acaba tendo menos direitos, e isso faz sentido. Aquela ideia da casa grande da senzala, né, da empregada e do patrão, isso se reproduz na nossa classe, na nossa vida social, cotidianamente. Eu não preciso aprofundar isso. E o que é pior, a nossa sociedade é violenta. Ela é violenta.
Nós somos muito cordiais entre iguais, aquela ideia do brasileiro como homem cordial. Nossa, com quem eu me identifico é meu irmão de fé e eu vou fazer tudo por ele. Mas aquele com quem eu não me identifico, esse eu vou ser severo, quando não intolerante. E, sobretudo, se ele for vulnerável. Aí eu sou quase que impiedoso. Ah, é vagabundo, né? Não estudou, olha só, ele podia ter estudado, ele está na rua porque ele quer. É sempre a justificação, né, do outro. E, ao mesmo tempo, eu nunca estou... Boa parte da sociedade não faz o questionamento, né, do meu papel diante do Estado. Pelo contrário, eu estou sempre esperando que o Estado vai ser um provedor de alguma coisa para mim, que vai ser o meu tutor, e se eu sou das classes mais altas, de que o Estado, de que a confusão entre o meu próprio interesses e o interesse do Estado, o famoso fenômeno do patrimonialismo, é algo quase que natural. E ainda um fenômeno muito grave na nossa democracia, que não acontece, por exemplo, nos países mais democráticos ou mais avançados do ponto de direitos sociais, como, por exemplo, nos países escandinavos, onde há um interesse e um esforço no empoderamento dos direitos dos trabalhadores, porque se sabe que uma democracia precisa de uma balança que funcione, de força e contra-força, de ação e reação. No Brasil, e aí eu associo com essa ideia da severidade e intolerância com o mais vulnerável, não se admite que o trabalhador seja organizado, ou de que seja bem organizado, ou de que ele possa se manifestar. Isso é visto com um certo preconceito contra o trabalhador. De certo modo, e isso aqui não sou eu que digo, é uma série de pesquisas, indicam que as classes alta e média brasileiras não têm um senso de igualdade em relação aos mais pobres. Se sentem diferentes. E, ademais, há um outro fenômeno, né, que as próprias classes pobres admiram o poder e a riqueza, e às vezes falam, se eu estivesse do lado de lá, eu acho que eu agiria igual. E, dentro do possível, ele reproduz com aquele que é ainda mais vulnerável essa mesma equação de força. Essa foto aqui, vocês devem, talvez, lembrar, né, é de quando aquele ciclista foi esfaqueado na Lagoa Rodrigues de Freitas. Né, e os cartazes estão todos falando de coisas legais. A polícia prende, a justiça solta, se é de menor também para ser preso, né? Uma série de protestos de uma determinada classe social, claro que era aquela que pertencia o ciclista, e eu não tiro nenhum direito ao luto, nem à resignação, mas a forma como manifesta é uma forma de queremos mais repressão, queremos que o pobre seja penalizado, queremos que o menor, que era um menor negro, seja, se possível, sofra o pão que o diabo amassou. Segundo fator, a história política brasileira. E ele é muito forte, porque isso está dentro da nossa cultura. Nós temos uma história caracterizada por golpismos, por golpes militares, por coronelismo. A classe dominante, quando se sente ameaçada, recorre a quem? Recorre à estrutura militar do Estado para fazer valer os seus direitos e gerar repressão social e repressão política. E o que é muito grave, num país com 500 anos de história, pouco mais de 500 anos de história, nós temos menos de 10% dessa história como democrática. Isso é evidente que todas as estruturas do nosso Estado, da nossa sociedade, são moldadas de um modo autoritário, porque estão acostumadas a ser autoritários. Nós tivemos um lapso democrático, né, após 45 a 64, eu não vou dizer que houve democracia antes disso, porque eu acho que seria muita petulância pensar que na República Velha ou durante algum período de Vargas a gente efetivamente teve democracia, né? E de 88 para cá, o período mais longevo de democracia da nossa história. E a gente tem que tomar muito cuidado, por exemplo, na atual crise que vivemos, para não jogar fora a água do banho junto com o bebê, ou seja, com a nossa incipiente democracia. Isso tem que ser um compromisso de todos nós. E o modelo de ditadura? Como que isso interfere na nossa realidade? A ditadura brasileira teve uma série de características que, conjugadas, a diferenciam de um modo bastante forte em relação aos nossos vizinhos latino-americanos. Nos latino-americanos, nós vamos encontrar um ou outro desses elementos, mas não todos ao mesmo tempo. A democracia brasileira foi longeva, 21 anos, a segunda mais longa do continente. 21 anos. É uma democracia uma ditadura que se caracterizou por ser institucionalizada normativamente. A ditadura brasileira
foi pródiga em produzir normas. Poucos dias depois do golpe militar, já se edita um ato institucional justificando juridicamente, normativamente, o golpe que se estava dando, inclusive se intitulando de um poder constituinte, né, pela força das armas, os militares se reconhecendo como legitimados. E nós vamos ter a produção de N atos institucionais, vamos ter a produção de 2 novas constituições, de inúmeros decretos-leis, tudo dando um ar jurídico de regularidade, ainda que não de legitimidade, mas de legalidade, de um arbítrio legalizado. Isso junta com o funcionamento do Legislativo e do Judiciário durante todo o período. O Legislativo, com pequenas janelas, esteve fechado, mas quase o período integral dos 21 anos, ele funcionou. Claro que de uma forma absolutamente descaracterizada, mas perante a sociedade, eu tinha as instituições funcionando. Eu tinha, inclusive, a repressão judicializada através da justiça militar. Então, isso, para o cidadão em geral, ele não reconhece de que havia um regime de exceção. Havia as máquinas, e dentro de um país historicamente autoritário, isso parece que era só mais um capítulo do mesmo. E uma última característica: nós não temos o imperador malvado, o ditador malvado, nós não temos o nosso Pinochet para poder amar ou odiar. Nós temos uma sucessão de presidentes, que gera, novamente, reforça essa ideia de institucionalidade, de normalidade. Qual é a consequência? Essa falta de percepção de que a gente viveu um regime de exceção. A ditadura não foi um regime de exceção, foi um regime de normalidade. Ela reforçou um passado autoritário. Outra consequência, as normas, essa enormidade de normas produzidas durante a ditadura, continuaram a vigorar no momento pós-constitucional. Há uma deturpação do conceito de democracia, se perde um pouco a ideia do valor, se não houve exceção, então será que aquilo não era democracia? Então foi uma dita mole, uma dita branda? O que aconteceu? E a aceitação, a incorporação do autoritarismo como padrão social e político. A esse cenário, que já seria bastante grave, se soma o modelo de transição que nós tivemos. Uma transição controlada, ou seja, foi o regime autoritário que ditou as regras da transição, uma transição longa, dependendo do autor, alguns dizem que começa com o início do governo de Geisel, eu costumo entender que a transição começa com a lei de anistia, em 79, até 1985, melhor, 85, até pelo menos a eleição do primeiro presidente, em 89, então uma transição de pelo menos 10 anos, né, com uma Constituição no meio do caminho, e uma transição pactuada, muito negociada, de concessões, de acordos, que vai gerar o efeito da sensação de que, não mudou muita coisa, isso foi tão devagar, não houve uma ruptura, não terminou o estado de exceção, que, aliás, nem de exceção era, sem modificação social, porque, como ela foi pactuada, controlada, e sempre com a habilidade de manter a mesma elite que estava associada antes da ditadura, durante a ditadura, como sendo aquela que dita as regras no pós-ditadura, sem reformas institucionais nos órgãos que promoveram a repressão e sem revelação e punição de graves violações dos direitos humanos. A revelação de graves violações dos direitos humanos vai acontecer por iniciativa das famílias e só vamos ter uma Comissão Nacional da Verdade 20 anos depois do fim da ditadura. Né? Então, vocês veem, enquanto o normal nos países que estão em processo de transição é que a Comissão da Verdade seja uma das primeiras iniciativas após o fim da ditadura. Então, a gente percebe que estamos utilizando toda uma ideia, uma cultura e uma estrutura repressiva, um arcabouço legal que era do período autoritário, como se fossem instrumentos e ferramentas da democracia. Ou seja, não funciona. Aquela roupa que vestia um não pode vestir o outro. Tem alguma inconsistência, tem alguma incompatibilidade que faz com que a democracia seja disfuncional, de que ela não funcione perfeitamente. Então, a gente começa a conseguir, com base nessa análise de causa, a identificar legados específicos. E eu
faço um esforço para dizer quais são os legados da ditadura e os legados da transição. É muito comum que se diga, os legados, a herança da ditadura. Tem também a herança da transição, do modelo de transição que foi adotado. Começando pela ditadura. O que a ditadura promoveu na segurança? A militarização do policiamento preventivo e ostensivo. Sabemos que forças públicas que deram origem à polícia militar já existiam antes, mas eram forças menores. A função do policiamento ostensivo era da polícia civil, ainda que uma polícia civil fardada. Ainda que uma polícia civil com regras hierárquicas, com regras disciplinares, mas era uma função de polícia civil. Houve essa militarização na ditadura, especialmente a partir de 1969. Temos a inserção das Forças Armadas na segurança interna. Isso não era um fenômeno. A vinculação das forças públicas via Polícia Militar ao Exército, isso é um fenômeno da ditadura. Já havia um processo em Vargas, no início de Vargas, de centralizar um pouco a política de segurança pública, porque depois da tentativa, né, da Revolução de 32 aqui em São Paulo, né, ou seja, a chamada Revolução Constitucionalista de 32, onde os estados tinham verdadeiros exércitos, a decisão foi, precisamos ter controle sobre esses braços armados dos estados, a ideia de Vargas. Então, começa esse processo de centralização, que vai se aprofundar drasticamente na ditadura, a partir de 69, sobretudo, né, porque as Forças Armadas assumem o comando da repressão política, que até então era feita pelas forças estaduais. Né, eu tenho a criação da OBAN em 1968. 69, né, OBAN? 69. Né, ou seja, as Forças Armadas percebem que precisam ter o controle absoluto das forças de polícia para poder garantir a repressão política. Temos a federalização da decisão sobre o modo de polícia, porque esse decreto-lei de 69, ele vai trazer tudo para o nível do governo federal. E vamos ter, com isso, a instituição de um modelo de autonomia e impunidade, porque a polícia servia à proteção política do regime político, do regime militar. E eu precisava, como contrapartida, para que ela fosse eficiente para esse propósito, que não era um propósito legítimo, ser autônoma e lhe garantir impunidade. A transição, por sua vez, gerou talvez consequências ainda piores. A maior de todas foi a constitucionalização do modelo de polícia da ditadura. Tudo isso que a ditadura criou, modelo militarização, centralização, onde os governadores não têm poder sobre as suas polícias, né, submissão às forças armadas, foi constitucionalizado. É uma pergunta muito grande, por que o Constituinte, uma Constituinte tão democrática, deixou isso passar? Tem uma pesquisadora que fez um trabalho para a Comissão de Anistia, a Maria Pia, que mostra bem isso. Ficou descuidado, a prioridade dos movimentos sociais era outra, eram os direitos políticos e eram os direitos sociais, era a disputa da reforma agrária, era a disputa do petróleo, e a questão da segurança, até porque segurança pública não era um problema grave. Em 1987, não morriam tantas pessoas vítimas de homicídio naquele tempo como agora, isso ficou relegado. Então, a subcomissão na Constituinte que cuidou da parte de policiamento engessou, constitucionalizou o modelo autoritário de polícia da ditadura. Como? Vinculando a polícia militar ao exército, elas são forças auxiliares e reservas. Veja bem, as polícias militares não são apenas forças de reserva do exército para serem usadas em tempos de guerra, que seria extremamente legítimo. Elas são também forças auxiliares do exército, para tudo. Não faz sentido, força auxiliar do exército para quê? Se o exército não sequer deveria ter finalidade interna, de segurança interna. Aqui é algo muito grave, porque com isso colocou a ideia de hierarquia das polícias militares ao exército, porque elas são auxiliares do exército, das Forças Armadas. E isso se combina com um segundo vício, que é a manutenção das Forças Armadas com competência para promover, dentre outras coisas, a garantia dos poderes constitucionais da lei e da ordem. Ou seja, as Forças Armadas com competência de se imiscuir em assuntos internos, além da sua função natural, que é a regra em qualquer democracia, de defesa externa do Estado. Ainda que diga que se ela for requisitada, mas fica essa menção, esse risco,
né, de que as Forças Armadas podem intervir internamente. E olha, a PM é sua força auxiliar, inclusive para isso, para, se for o caso, promover repressão no campo político e talvez social. Os governadores têm uma fraca autonomia em matéria de segurança pública. A Constituição manteve ainda o foro especial, o foro da Justiça Militar para julgar os militares, e não promoveu nenhuma autocrítica dentro das estruturas estatais, e aqui especialmente de segurança pública, pelos abusos que foram cometidos no passado. Então, não há um reconhecimento por parte das próprias instituições de segurança pública que, na ditadura, essa estrutura que foi constitucionalizada serviu para violar direitos humanos. Então, novamente, aquilo era normal, tanto que a gente não foi convidado a fazer autocrítica. Foi ser convidado agora, pela Comissão Nacional da Verdade. O que acontece numa transição com aqui o aparato de polícia? Porque eu quero fazer uma ressalva bastante importante. Olha o meu copo d'água, acho que é esse aqui. Obrigado. Que aqui eu não estou falando de pessoas das instituições. Eu estou tentando destacar fenômenos que estão incorporados cultural, estruturalmente e normativamente em diversas instituições. Tampouco estou tentando dizer que a responsabilidade pela falta de segurança do Brasil é uma responsabilidade das forças de segurança. Não, é uma responsabilidade da sociedade como um todo, eu vou voltar a esse ponto, e do sistema de justiça como um todo. Não é por menos que o Eduardo Valério e eu e a Beatriz fizemos questão de que esse evento acontecesse dentro de um dos auditórios do Ministério Público, porque nós somos corresponsáveis pelo quadro de segurança pública, assim como o Judiciário, porque todos fazemos parte de um mesmo sistema de justiça e de segurança. Então, temos corresponsabilidade. Nesse momento aqui, eu vou falar mais, tudo que eu disse até agora diz respeito a esse sistema como um todo. O que eu vou falar daqui em diante é descendo mais em minúcia um pouco ao modelo de polícia. E veja bem, eu não estou falando dos policiais, eu estou falando das estruturas institucionais. Na ditadura, em qualquer ditadura, o sistema de segurança, a polícia, funciona para proteger aquele grupo que usurpou o poder. Então, a polícia, especialmente a partir de 69, na ditadura, com a regulamentação que foi criada após AI-5, ela era para fazer a repressão política e social, defender o regime, não a sociedade. Por isso que se diz que é uma polícia autocrática. Isso não é uma classificação minha, isso é uma classificação da doutrina. A transição, e deveria existir uma transição policial, ela pode levar a 3 caminhos, grosso modo. Há uma polícia democrática, que é o objetivo real de toda a transição à democracia, mas ela, se não for bem feita, ela pode levar a uma polícia autárquica. Não é aquela polícia que responde mais ao grupo dominante, mas tampouco que uma polícia democrática responderia à sociedade. Responde aos próprios interesses. Ela vai se empoderando, e ela tem capacidade para isso, porque é armada, e nós precisamos reconhecer que todo mundo que porta uma arma está numa situação de superioridade e de constrangimento a qualquer outra pessoa que não porta uma arma. Então, as forças policiais, como portam armas, se a elas vai se dando muita autonomia e ela começa a não ser responsiva ou controlada, corre o risco de ser uma polícia autárquica, que primeiro pensa corporativamente nos seus interesses. E o pior é que uma polícia autárquica, ela pode facilmente ficar vulnerável aos riscos de ser uma polícia criminosa, porque se ela não é controlada, ela não responde, e ela então define seus próprios interesses, e ela pode ser corporativa, alguns desses membros podem acabar se envolvendo sistematicamente com o crime organizado e a corrupção. O que é uma polícia democrática, então? Quais são os elementos? É uma polícia responsiva aos interesses da sociedade e não apenas de alguns grupos, como na autocrática. Responde ao governo civil, respeita o governo civil, reconhece que o seu papel
está vinculado ao exercício democrático da escolha dos representantes. Numa estrutura federativa, onde a polícia é vinculada aos estados, responde ao governo do estado, responde ao governador, não ao exército. Transparente, ela presta contas, a informação está disponível, ela está aberta ao escrutínio público, sujeita a controles de diversas ordens. O controle, sobretudo, da sociedade, porque se ela tem que responder aos interesses da sociedade, ela tem que ser controlada pela sociedade. E aqui não são aquelas ideias de polícia comunitária, onde há uma reunião ali do comandante do batalhão, que discute onde é que vai botar mais policiamento. Não, é na estrutura. As decisões... Nós já vivemos essa experiência muito bem, com alguns problemas, na área dos direitos sociais. Nós temos controle social na saúde, na educação, na assistência social, e no meio ambiente, uma série de áreas. Mas nós não temos controle, não temos instâncias oficiais de controle social na área de segurança pública, que diz respeito diretamente ao exercício dos direitos civis. Controles internos, corregedorias, que já existem, precisam ser fortificadas. Controles externos, que já existe na forma do controle externo pelo Ministério Público, que também vai ser tema de uma discussão, precisa ser aperfeiçoado, e deveria ter um controle externo, a meu ver, também pelo poder político, pelo Congresso, né? E é controlada também pelo processo judicial, que é uma função do Ministério Público e do Judiciário fazer com base na eficiência. É uma polícia que responde por abusos, ilícitos, violações de direitos humanos. Isso aqui no inglês, esses últimos 3 itens, é o que se chama de accountability, né? Ou seja, que ela está passível ela é obrigada a prestar contas, ela é sujeita a controles e responde, que não combate inimigos, mas defende a cidadania. Não faz sentido imaginar que parte da sociedade brasileira é composta de inimigos da sociedade brasileira. Isso faz sentido numa ditadura, numa ideia de que uma ideologia, né, ame ou deixe, tem que sair. Numa sociedade democrática não há inimigos. Há pessoas que descumpriram a lei, para elas se aplica a lei e se usa o devido processo legal. E que não discrimina, que não é discriminatório. Qual é o problema para fazer uma reforma, para transformar uma polícia democrática no Brasil? São de várias ordens. Primeiro, porque existe um suporte político e social à polícia violenta. Isso me parece muito claro. Primeiro, porque a elite, e eu não tenho nenhuma vergonha de usar o termo elite, né, a elite está acostumada a usar a polícia para repressão social e política. O policial é um instrumento da elite para promover repressão social e política. Sempre foi assim. E se a gente não fizer reformas, isso não vai mudar. Há uma aceitação popular da violência. Isso também é evidente. Todas as pesquisas de opinião revelam isso. Há medo da criminalidade. E esse medo ele é muito bem manipulado, sobretudo pelos meios de comunicação, que são dominados por aquela elite, e há também, motivadamente, uma descrença na justiça, porque a justiça, a gente viu ontem, não é eficiente e não é eficaz em combater o crime, especialmente o crime grave. E há uma distorção da sociedade que prefere a defesa do patrimônio e da vida, né? E, em troca disso, conesta com a ideia de que, às vezes, é preciso abrir mão de certas liberdades democráticas, de certos direitos civis. Mudar é preciso. Alguém ainda tem dúvida disso? Né? Parece que não. As últimas pesquisas, inclusive entre os profissionais de segurança pública, mostram que 70%, da ordem de 70%, a última pesquisa feita foi pelo Fórum, junto com a GV, indica que a grande maioria dos próprios profissionais de segurança pública querem a mudança. Qual mudança é o ponto da discussão? Mas há necessidade de mudança. Temos índices estratosféricos de violência, já falamos sobre isso. Já falamos também que a nossa justiça é ineficiente e eficaz, ou seja, investigações de homicídio não chega a 10% de denúncia criminal, nem de condenação, ou seja, de elucidação. A justiça não funciona, né? Temos uma alta letalidade policial, também já falamos disso ontem, né? Uma polícia que mata 8 pessoas por dia, 1 a cada 3 horas. E aqui eu não vou entrar no detalhe, mas em qualquer dos critérios internacionalmente aceitos de letalidade policial, nós estamos muito acima do que seria razoável. A nossa polícia mata demais e morre demais.
e sofre demais. Também falamos disso ontem, eu não preciso aprofundar. Temos o profissional de segurança, não a instituição. O profissional de segurança, pessoa, ele é vítima, junto desse processo. Temos um sistema de segurança, sim, vulnerável à corrupção e ao crime organizado, porque a falta de controle de responsividade, já falei, ele é propício também a esse lado, ao lado de se transformar uma polícia autárquica numa polícia criminosa. Temos efeitos econômicos gravíssimos. Saiu uma pesquisa da OMS, em 2014, que diz que o custo da violência representa 1,2% do PIB. Isso afeta, a elite talvez não tenha percebido, os seus interesses, que é o desenvolvimento econômico. Quantas empresas resistem em montar grandes escritórios no Brasil com medo da violência? Preferem ir para estados vizinhos na América Latina que são mais seguros. Não querem mandar os seus profissionais para cá, não querem investir, porque aqui não há liberdade de ir e vir em função daquele volume absurdo de falta de segurança. Ou seja, há uma limitação do gozo de liberdade em todos os níveis sociais. Resumindo, quais são os obstáculos às mudanças? Primeiro, o medo da criminalidade. A sociedade tem medo da brutalidade da polícia. Não confia na capacidade da polícia e do sistema de justiça de entregar justiça. Mas por não acreditar nisso, acaba preferindo a polícia vingativa, a polícia que é o único meio que ainda funciona, né? E passa necessariamente pelo modelo de criminalização da pobreza. Existe, na minha opinião, um pacto de recíproca defesa entre as instituições de segurança e as elites, que funciona historicamente assim. Eu reconheço, eu faço com que a polícia defenda meus interesses, especialmente na repressão social e na repressão política, e, em troca, eu garanto autonomia e impunidade para esses corpos policiais. É uma recíproca defesa. Politicamente, como eu domino a política, eu garanto esse espaço para as instituições. E as elites temem medo de perder o controle sobre a polícia, embora, na minha opinião, já estejam perdendo, né? E, por isso, mantém esse pacto de proteção recíproca. Há um risco muito importante, que a gente não pode esquecer, que é o risco de governabilidade. Hoje, e a gente em São Paulo teve esse exemplo, um governador que pretenda promover uma reforma substancial numa instituição de segurança, ele corre o risco da ingovernabilidade, porque o poder armado tem a condição de emparedar o poder civil. Então, é uma dificuldade muito grande. E os interesses corporativos, como a gente falou, a transição garantiu autonomia e poder aos corpos funcionais superiores da polícia. Para superar as barreiras, e aqui eu caminho realmente para a conclusão, Pedro. Dá para ler esse branquinho? Dá, né? Para superar as barreiras, é preciso que todas as classes sociais, nós não podemos esperar que o Brasil seja um país igual, ou seja, que se promovam as reformas sociais e econômicas para que não haja mais igualdade social, para então cuidar da segurança. Não, a gente tem que reconhecer que a urgência da reforma da segurança pública é tão grande que nós temos que fazer isso funcionar com essa sociedade que a gente tem. Senão, a gente também fica sendo refém de um ciclo vicioso. Então, todas as classes sociais precisam perceber que o modelo não funciona. Não funciona para a elite, que cada vez mais tem a sua liberdade de ir e vir limitada, que sofre prejuízos econômicos pela violência e que, paulatinamente, está perdendo a capacidade política de falar, de ser aquele que concede, que intervém em favor da polícia, porque a polícia já percebeu que consegue ter acesso direto ao Congresso Nacional e fazer, sem intermediários, fazer valer a sua vontade. Como a classe média, que paga o preço da liberdade, da falta de liberdade de vida e paga o custo de uma segurança privada que pseudo lhe garante alguma possibilidade de viver em paz. E, claro, as classes pobres, que sofrem a mão dura do ordenamento e da atividade policial. Fundamental, indispensável, ponto zero, é a participação do profissional de segurança, que é tão vítima quanto os demais cidadãos,
Ou seja, é um processo que deve ser inclusivo, mas que depende, evidentemente, de uma liderança política que faça essa costura, que promova, né, essa aproximação de interesses que aparentemente são antagônicos, mas que estão todos compartilhando os mesmos problemas. Ou seja, não depende uma reforma apenas do conhecimento das causas. É preciso que haja um reconhecimento das causas e das responsabilidades de cada um pelo processo de violência em geral e de violência em particular. E de uma vontade de avançar na terceira etapa da transição, de efetivamente construirmos um Estado democrático de direito. E quais são as perguntas essenciais para promover uma reforma? A quem servem as instituições? A si mesmas? A um grupo ou à sociedade? Para que servem as instituições? Qual a pauta de valores que deve nortear essas instituições? A preservação da cidadania, o combate ao inimigo, né, a promoção da igualdade, o respeito às diferenças. E quais os métodos, em função disso, que são aceitáveis? Qual é a proporção de força? Que tipo de arma? Que tipo de treinamento? Que tipo de postura? É um processo extremamente complicado, que passa por responder quais são as instituições que precisam ser reformadas, o que eu chamo de extensão, né? Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia Militar, Polícia Civil, unificação de polícia, desmilitarização. E o que deve ser reformado? A profundidade. As normas, as estruturas, as pessoas, a cultura. A cultura vai ser, a meu ver, uma consequência. Finalizando, nós temos no plano constitucional, eu vou agora focar na questão normativa, porque eu quero encaminhar para algumas recomendações que a coordenação do evento, o Valério, o Bruno, a Patrícia e o André me pediram. Então, eu, como um expositor bastante disciplinado, caros coordenadores, né, eu quero chegar em recomendações. Né. Há um excesso de normatização na Constituição, uma parca autonomia estadual, os governadores têm extrema dificuldade de gerir a polícia, uma visão militarizada e centralizada, uma vinculação ao Exército e uma competência legislativa federal para a PM. Ou seja, na Constituição, o artigo 22, inciso 21, diz que as normas de organização, de regência da Polícia Militar serão normas federais. Não são os estados. Os estados conseguem normatizar, fazer lei orgânica da Polícia Civil, não da Polícia Militar. Isso é um grande erro. Isso tem uma saída. Isso aqui eu quero destacar muito, porque o artigo 22 permite a delegação dessa competência normativa. A gente não precisa alterar a Constituição e enfrentar PECs e PECs. Uma lei complementar federal pode permitir que as leis de organização das polícias militares sejam feitas pelos estados. Eu nunca vi essa discussão prosperar e me parece um campo bastante oportuno. E no plano infraconstitucional, a normatização básica da segurança pública, ela é da ditadura militar. A meu ver, quase toda não recepcionada e, apesar disso, aplicada. E aqui tem espaço a se pensar até em medidas judiciais ou legislativas, mas inclusive judiciais no Supremo Tribunal Federal, para rever. A Lei de Regência das Polícias Militares é de 69, e você vai lá, ela é editada com base no ato institucional número 5. Com base no ato institucional número 5, decreto as seguintes normas para a Polícia Militar. Vocês acreditam nisso? Que a nossa segurança mais básica, que é aquela prestada pela Polícia Militar, ela é regida pelo AI-5. Isso é uma excrescência, vocês me desculpem a palavra. Temos uma Lei de Segurança Nacional, que é a mesma da ditadura. Temos o Estatuto dos Militares, que também é da ditadura. E temos, em São Paulo, eu acho que ainda está em vigor, a Lei Orgânica da Polícia Paulista, que é uma lei complementar de 79. Ontem eu vi algum comentário de que haveria uma outra lei complementar mais recente. Essa lei já foi revogada, não? O regulamento disciplinar é recente. Mas a Lei Orgânica da Polícia Paulista, que regula a Polícia Civil, é uma lei complementar da ditadura. Diante da lei de anistia. E elas são todas usadas como se democráticas fossem pelo Supremo Tribunal Federal e por todos os governos, e pela sociedade.
São normas que privilegiam a disciplina e hierarquia e negligenciam o direito de cidadania, inclusive direito dos trabalhadores de segurança pública, como foi dito ontem, né? E pior, o Decreto-Lei 667 continua vinculando as decisões mais básicas da Polícia Militar ao Exército. Então, aqui eu concluo. São 3 conclusões, né? A primeira, o Brasil corre risco de transformar um modelo de segurança autocrática em autárquica com desvios criminosos. Em alguns estados da federação, nós temos indicativos de desvio da polícia para condutas criminosas. É preciso reverter isso, que ainda é, para mim, uma tendência, não é um fato consumado, para a construção de um modelo de polícia democrática, que eu já mencionei os conceitos. A grave deficiência na implementação do direito à segurança tem múltiplas causas e responsáveis. É preciso reconhecer essa realidade e partilhar a construção de soluções. Enquanto isso for interesse, as reformas forem feitas isoladamente com interesses corporativos, como foi mencionado também ontem, foram mesas muito ricas, de que um determinado político usa essa insatisfação do trabalhador de segurança para promover alterações em seu favor. Mas, do outro lado, vem a sociedade civil representando as vítimas da violência estatal, e aí faz uma emenda constitucional sobre a sua visão. Do outro lado, vem o Judiciário e o Ministério Público fazer a sua visão. Enquanto for esse jogo de bola dividida e repleto de demagogia, o problema só irá aprofundar. Eu não gosto de usar essa expressão porque ela é muito desgastada, mas o que a gente precisaria é de um verdadeiro pacto social em torno da segurança pública, que depende de uma liderança política que, lamentavelmente, eu ainda não identifico, né? A discussão deve ser plural e pública, né? E o desenho e implementação, tarefa que demanda o envolvimento de toda a sociedade, Estado e profissionais de segurança pública. Se a Colômbia está conseguindo fazer acordos de paz com a Farc, o governo e as Farc, envolvendo toda a sociedade, num processo que vai levar 15, 20 anos, a gente não consegue fazer um acordo de paz entre nós mesmos, entre a nossa sociedade? Eu não posso acreditar que a gente seja tão incompetente e incapaz. Finalmente, independentemente dessa grande reforma, talvez seja factível e urgente uma revisão legislativa não constitucional e judicial, eu digo infraconstitucional, dessas normas herdadas do regime militar, para que a gente bote roupa certa no corpo certo, né, e não roupa velha em corpo novo, né? Elas não foram recepcionadas pela Constituição, e isso precisa ser reconhecido, declarado e alterado. Muito obrigado.